Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Podpec, o podcast que te acrescenta sobre cidadania digital. Eu sou a Rebeca Calazans e no episódio de hoje contamos com a participação dos alunos Lígia Agra, Guilherme Falcão, Gabriel Pereira, Eduarda Cândido e, por fim, a Sâmia Caroline. Todos participam da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, campus Maceió, a famosa FDA, no qual pretendemos discutir sobre todos os pontos que aludem o tema, que é a regulamentação do espaço digital no Brasil. A fim de introduzirmos o tema abordado, precisamos primeiro enfatizar como se iniciou o projeto colaborativo de Marco Civil da Internet no Brasil. Lógico, essa proposta foi uma reação às iniciativas de vigilantismo na internet, que ficou conhecida como AI-5 Digital, fazendo uma alusão ao Ato Institucional número 5, decretado justamente pelos militares em 1967. O Marco Civil da Internet nada mais é do que uma iniciativa da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, juntamente com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, mais conhecida como FGV, principalmente a do Rio de Janeiro. O principal objetivo é justamente garantir os interesses dos usuários, assim como promover a cidadania. O Marco Civil da Internet foi sancionado em 2014 pela então presidente Dilma Rousseff, mas o início de sua trajetória se deu em 2009 e o projeto de lei tramitou desde 2011 entre as casas legislativas. Um dos tópicos dentro desse tema é a relação entre a medida de regulamentação da internet e a Constituição Federal de 1988, em que eu convido o nosso amigo Guilherme para discorrer mais sobre. Olá, meu nome é Guilherme e hoje eu vou falar um pouco para vocês, ouvintes, acerca da relação entre a medida de regulamentação da internet e a Constituição Federal de 1988. Primeiramente, eu gostaria de complementar a fala da minha colega referente à questão, abre aspas, do que se trata a regulamentação da internet, fecha aspas. Segundo a definição presente nos dicionários, regulamentação é ação ou efeito de regulamentar, de impor regulamento, ou até conjunto das medidas legais ou regulamentares que regem um assunto, uma instituição, um instituto, nesse caso, a internet. Em outras palavras, de uma forma mais direta, podemos considerar que a regulamentação da internet se trataria de exercer controle ou impor limites à utilização da rede. Porém, de que forma? Você pode estar se perguntando. Sabemos que inúmeras são as ações que ocorrem diariamente, ou melhor, a cada segundo na rede digital. Ações essas de diversas categorias: transferências monetárias, compartilhamento de dados, consumação de negócios jurídicos, como a compra e venda de produtos e serviços, divulgação de informações, propagação de opiniões das mais variadas, entre outros. Focarei neste tópico na propagação de opiniões, a liberdade de expressão e seu entorno. A medida de regulamentação da internet possui, simultaneamente, pontos positivos e pontos que vão de encontro com algumas liberdades individuais. Por isso, surge o seguinte questionamento: qual é o limite dessa regulação? Por um lado, monitorar e controlar a atuação de milhares de usuários nas redes, em especial nas redes sociais, soa como uma ótima medida para garantir diversos direitos individuais, estabelecidos no artigo 5º, como, por exemplo, os descritos nos incisos 1, 5, 6, 8 e 10 da Constituição Federal de 1988, que tratam da defesa à igualdade de gênero, da indenização por danos morais, materiais ou à imagem, da liberdade de crença e consciência e da inviolabilidade da honra do indivíduo, respectivamente. Em contrapartida, evoca-se um outro grande problema. Até que ponto o controle da internet não afetaria a garantia de outros direitos individuais? As medidas de controle tomadas pelos entes estatais responsáveis poderiam exceder os limites e se transformarem em censura, prejudicando a livre manifestação do pensamento, como está presente no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal,
e a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, presente no artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal. Realmente, Guilherme, creio que nós poderíamos também acrescentar a essa discussão a questão da regulamentação do espaço digital e principalmente a relação entre os principais participantes desse dilema. E para isso, passo a palavra para a Lígia. Olá, pessoal. Meu nome é Lígia Agra e estou aqui para complementar a conversa sobre a questão da regulamentação do espaço digital e a relação entre os três principais participantes desse dilema: os governos, as empresas de tecnologia e a sociedade civil. Como todos nós sabemos, os governos desempenham um papel crucial na criação e implementação de leis e políticas que regem o espaço digital. Eles têm a responsabilidade de garantir a segurança dos usuários, protegendo seus direitos e privacidade, ao mesmo tempo em que promovem a inovação e o desenvolvimento econômico. Por outro lado, as empresas de tecnologia são fundamentais para o funcionamento do ambiente digital. Elas devem se adequar às normas estabelecidas pelos governos e colaborar ativamente com eles para garantir que suas plataformas sejam seguras e éticas. A sociedade civil, a última participante e, digamos, que a principal dessa questão, também desempenha um papel importante nesse debate, participando ativamente das discussões e também contribuindo para a formulação de políticas. É essencial que as vozes dos usuários sejam ouvidas e consideradas na elaboração das regulamentações que afetam diretamente suas vidas online. No entanto, encontrar o equilíbrio entre proteger os usuários e garantir a liberdade de expressão é um desafio complexo. As regulamentações excessivamente restritivas podem sufocar a inovação e limitar a liberdade de expressão, enquanto a falta de regulamentação pode resultar em abusos e violações dos direitos dos usuários. No Brasil, há uma grande luta contra qualquer tipo de censura, por isso podemos ver em comentários de publicações no meio cibernético que são de cunho pejorativo e criminoso, já que não há uma proibição prévia de situações como essas, e sim uma pena posterior ao acontecido. Portanto, é essencial que os governos, as empresas de tecnologia e a sociedade civil trabalhem juntos para encontrar soluções que garantam a segurança dos usuários sem comprometer a liberdade de expressão e a inovação. Somente através do diálogo e da cooperação podemos enfrentar os desafios no mundo digital de forma eficaz e equilibrada. Vou passar a palavra para o meu colega Gabriel Pereira. Olá, meu nome é Gabriel Pereira, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Eu gostaria de trazer outro tópico relevante no que concerne a regulamentação no espaço digital. No caso, seria a Lei Geral de Proteção de Dados, ou como é conhecida, a LGPD. Ela veio basicamente para preencher as lacunas que foram deixadas pelo Marco Civil da Internet, que, como dito anteriormente, foi sancionado em 2014. A LGPD, por sua vez, ela entra em vigor em 2020 com o objetivo de proteger os dados pessoais, garantindo a privacidade e segurança deles. Busca controlar como esses dados são coletados, usados e compartilhados, promovendo transparência e também dando mais poder aos indivíduos sobre suas informações, o que naturalmente gera uma participação mais segura para eles em todos os âmbitos da sociedade, sendo esse um dos fundamentos da cidadania de um modo geral. Mas como a LGPD ela pode influenciar na realidade, efetivamente falando? Então, toda organização que coleta, processa, distribui, armazena ou divulga informações de indivíduos tem que se adequar à LGPD. Ocorre que essa regulamentação ela tem gerado uma grande mudança de cultura, no que diz respeito ao ambiente empresarial e profissional. Então, ao dar autonomia e segurança aos titulares dos dados, mesmo que indiretamente, isso vai ajudar a fomentar a cidadania dentro desses espaços, uma vez que os indivíduos eles se sentem mais seguros ao terem sua privacidade e seus dados resguardados. Então, esse foi o intuito da criação da LGPD, efetivar a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos cidadãos, além de assegurar o uso responsável de seus dados pessoais
sejam sensíveis ou não. E vale ressaltar aqui o que seriam esses dados pessoais sensíveis. Por exemplo, informações sobre origem racial ou religiosa, informações de saúde, informações sobre conduta sexual e outras informações que possam ser usadas para identificar ou discriminar um indivíduo. Sendo assim, a LGPD ela desempenha um papel crucial na promoção da cidadania digital ao proteger a privacidade dos usuários, promovendo a transparência e a responsabilidade das empresas, prevenindo o abuso de dados e incentivando uma cultura de inovação responsável e de educação sobre a proteção de dados. De fato, Gabriel, é importante lembrar a quem nos escuta que quando falamos sobre cidadania digital, lidamos com alguns perigos, não é mesmo, Duda? Oi, sou Eduarda Cândido e estou aqui para informar sobre os perigos da falta de aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Tendo em vista que os usuários estão vulneráveis a sofrer diversas violações, tanto à integridade moral quanto à integridade material, a ausência de mecanismo legal que regule o espaço digital priva-os da garantia da cidadania. Muito embora a Lei Geral de Proteção de Dados estabeleça a criação de uma autarquia, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a atribuição de garantir a proteção de dados e a privacidade no mundo digital, além de fiscalizar o cumprimento da mesma, ainda há diversos casos no qual o réu é excluído da responsabilidade civil. Para utilizar um exemplo prático, para ficar mais claro, caso você crie um cadastro numa loja, de um site, e esse site repasse os seus dados para um terceiro, e esse terceiro compre algo no seu cartão de crédito. Ambos devem ser responsabilizados juridicamente, porque o primeiro violou o seu direito à privacidade, o site violou, e o segundo lhe causou dano material, ele gastou o seu dinheiro no seu cartão. Enfim, toda atividade que acarrete prejuízo gera responsabilidade e deve ser indenizada. Por fim, outro aspecto intrínseco à interação digital é a garantia da cidadania, tomando em conta que a internet ocupou grande espaço na nossa sociedade, ao ponto que nós temos lá informações sensíveis. Mas o que são essas informações sensíveis? São conversas íntimas, informações de banco, tendências de consumo, informações de saúde e até documentos pessoais estão registrados na rede. Ou seja, praticamente toda a sua vida privada está compilada em rede. E até isso deve ser respeitado. Ou seja, essas informações devem ser sigilosas. A gente tem direito a sigilo, à privacidade. Essas garantias fundamentais diz respeito ao direito à personalidade, ou seja, toda pessoa deve conter seus aspectos de identidade dentro da rede social, eles devem ser privados. Ninguém pode violar as nossas informações. Até como já mencionado no artigo 5º da Constituição, especificamente no inciso 10, descreve que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas como algo inviolável, ou seja, a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados é, sobretudo, uma afirmação de dignidade aos usuários, ou seja, uma garantia do cidadão. Então, pessoal, diante de tudo isso que foi discutido até agora, podemos concluir essa conversa informativa com algo de extrema importância, finalizando assim com a fala da nossa amiga Sâmia sobre regulamentação e segurança do patrimônio digital. Olá, eu me chamo Sâmia e estou aqui para informar sobre a regulamentação e segurança do patrimônio digital. Iniciando pela definição de patrimônio digital, nada mais é que o conjunto de bens intangíveis armazenados em dispositivos eletrônicos ou na nuvem, incluindo dados pessoais, informações financeiras, propriedade intelectual e outros ativos. Atualmente, a crescente frequência e sofisticação dos dados cibernéticos como phishing, malware e ransomware, que podem comprometer a segurança dos dados e causar perdas financeiras significativas,
O roubo de identidade é outro risco importante, pois cresce cada dia mais o número de casos de criminosos que se apropriam de dados pessoais para fins fraudulentos. Ademais, as medidas legais existentes para proteger o patrimônio digital, tanto no Brasil quanto em outros países, destaca-se a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, como um marco legal no Brasil que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais por empresas e órgãos públicos. Dessa forma, a criação de leis específicas para regular o patrimônio digital, complementando a LGPD e abrangendo temas como propriedade intelectual e segurança cibernética, a implementação de medidas de segurança cibernética enfatiza a importância para a proteção dos dados contra ataques e invasões. Além disso, educar os usuários sobre os riscos e as melhores práticas para proteger seus bens digitais seria uma medida bastante suficiente. Diante disso, para fortalecer tal segurança, é necessária a criação de leis específicas, a implementação das medidas de segurança cibernética e a educação dos usuários sobre os riscos e as melhores práticas para proteger seus bens digitais. A regulamentação e a segurança do patrimônio digital são temas complexos e em constante evolução. Tem ainda que precisa de muita pesquisa, bem como a criação de políticas públicas que acompanhem o ritmo das inovações tecnológicas. Bem, com isso, finalizamos o terceiro episódio sobre regulamentação no espaço digital e, na sequência, o episódio 4 falará sobre as repercussões jurídicas. Tchau, tchau!